Eu escrevi um artigo recentemente como é que é? O título é O que o Mano Brown diz, como é que é? O que Mano Brown diz, o que querem que ele diga, né? Eu vou até procurar aqui Não, ele procura, Ale. Você procura aí pra gente? Tá na Gazeta do Povo, né? Se colocar... Gazeta do Povo. Se colocar Gazeta do Povo, Mano Brown, Paulo Brown. Cruz, vai aparecer, né? Tá. Mas por quê? Porque eu peguei a entrevista que o Mano Brown dá pro Silvio Almeida, no canal do YouTube do Silvio Almeida. Basicamente é o que ele disse, o que ele quer dizer e o que as pessoas entendem que ele disse. Esse é o título. O que Mano Brown disse, né? O que ele quer dizer e o que as pessoas querem que ele diga. Entendi. Então, o que querem que ele diga. Isso, né? Então... Porque você vê que as respostas dele, primeiro, elas não atendem às expectativas. Ficou para mim, ficou claro isso. Né? Só se eu estiver muito errado. As perguntas do Silvio Almeida, que o Silvio Almeida faz, o Brown dá uma resposta que muitas vezes não satisfaz a expectativa do Silvio Almeida. Porque o Brown é um cara da rua. Né? Aquilo que ele falou do PT, muita gente criticou ele. Eu começo o artigo falando disso. O PT tem que voltar. Volta para a base e tal, não sei o que lá. Então, assim... Então você percebe que o Brown, ele é um cara da rua. Exatamente. Então ele sabe, leu umas coisas e tal, conhece, conversa e tal, não sei o que lá. Beleza. Mas você escuta ele falando, por exemplo, tem uma hora que ele fala, como que você começou e tal, ele conta um pouco, ele fala, não, e tem uma hora que ele fala assim, olha, porque o primeiro obstáculo que você tem é o espelho. O primeiro muro que se coloca na sua frente é você mesmo. Pô, cara. Entendeu? Que coisa mais conservadora que isso. Então, ele tem várias coisas que ele fala lá. Aí, eu também falo no artigo de uma entrevista que ele deu numa live que ele fez com o Drauzio Varela. Aí o Drauzio Varela pergunta para ele assim, você acha que... As pessoas costumam falar que as músicas do Racionais incentivam a violência e tal. Então, ele acho que esperava que o Brown falar que não. Ele falou, incentiva sim. Infelizmente, isso acontece, né? Incentiva e tal. Então, né? Falou a verdade. Entende? Então, assim, esse reconhecimento da realidade é uma coisa que o progressista, ele tenta escapar. Ele evita. Para não atrapalhar o próprio discurso. Para não atrapalhar o discurso. Porque é óbvio que o discurso não corresponde à realidade. O Big Brother está mostrando isso. O quanto é descolado, né, da realidade. Por quê? Porque o discurso progressista, ele nasce de um ideal. Por isso que falam do marxismo, é uma utopia e tal. Então, o discurso progressista, em geral, ele é utópico, né? Ele é abstrato. A pessoa ela pensa numa sociedade idealizada. Nós temos que lutar contra o fim do racismo. Não vai acabar. Não vai acabar. Por quê? Porque nós somos seres humanos. E porque o ser humano é falho. É a mesma coisa que falar, vamos lutar para o fim da violência. Vai sempre ter. Não vai acabar. Então, pode melhorar? Pode. Mas achar que vai acabar e fazer projetos visando o fim de determinada coisa, não vai acabar. Então, um conservador vai dizer isso. Gente, não vai acabar. Vamos lutar contra o racismo com políticas públicas. Não vai acabar. Porque o Magazine Luiza vai fazer um trainee só com negros para diminuir a desigualdade dentro do seu corpo de gerência lá, né? Entre seus gerentes. Você vai fazer um trainee, você vai fazer uma inscrição lá e você quer, sei lá, 10 negros para entrar no seu programa de trainee. Beleza. Como é que você vai garantir que nesse período de um ano e meio de trainee, esses 10 vão ficar lá? No meio do caminho, um deles pode falar, putz, não quero, vou embora. Pode brigar com alguém, pode ir embora. Ou pode receber uma proposta de emprego melhor e sair. Ou pode chegar no final, os 10 reprovarem. Então, pode chegar no final desse um ano e pouco, e você não ter já mais os 10 que você queria. Então, se você queria aumentar o seu percentual lá para X%, chegou no fim, não deu. Aí, o que eu faço? Faço mais um programa de trainee? E aí, faço mais um, chamando mais 10,
E aí, como é que eu vou garantir que esses outros 10 vão permanecer? Entende como é uma coisa... Claro. Entende? E no papel é bonito. E é o que importa, na verdade, né? É o que importa, Sempre porque é o que aí importa. o Magazine Luiza passa a ser uma das empresas que luta pela diversidade, recebe prêmio do não sei o quê. Então, quer dizer, como eu escrevi num artigo na Gazeta, esse programa de treininho do Magazine Luiza é muito bom para o Magazine Luiza, mas para a realidade das pessoas Altera muito pouco. muito pouco. Poderia ser feito muito mais. É claro que isso é melhor que nada. Até Claro. falaram lá depois dos candidatos, né? Então você vê os candidatos. Então eles são já uma, entre aspas, elite, porque a gente tem africano que fala 3 idiomas, tem já a pessoa que estudou em escola particular e tal. Então, quer dizer, nós estamos num país, Vilela, que metade dos jovens, e aí eu vou falar, né, para usar o discurso, jovens negros, né? Quase 50% abandona o ensino médio sem terminar. Caramba. E nós estamos falando de cota. Cota é lá no final, né? Metade, 40 e poucos, acho que 43% dos adolescentes evadem do ensino médio, do adolescente de periferia. E nós estamos falando de cota. Como assim, gente? Não faz sentido. Tá, não, mas melhor que nada, como você falou. Ou enquanto não resolveu o ensino básico, tal, então a gente fica só barrigando. Sempre fica nessa de... Vai empurrando. Vai empurrando. E não vai na ferida mesmo, que é o ensino básico. Que é lá. É lá que está o negócio. E aí você arrasta eu acho uma crueldade, sobretudo uma crueldade. O cara que defende cota, na minha visão, ele é um sádico. Porque ele pega um jovem... Eu sei como é, porque eu dou aula para adolescente. Para adolescente que não sabe escrever uma redação. Segundo, terceiro ano do ensino médio. Você pede para fazer uma redação, quando você cata aquilo, você lê, você fala, rapaz... Não faz sentido. Putz. Aí essa pessoa vai sair dali e vai entrar numa faculdade por cota. Beleza. Entra, tem a oportunidade de fazer a faculdade, se formar e tal, não sei o que lá. Do outro lado lá, vai estar o mundão competitivo. Ou ele vai, nesses 4, 5 anos que ele vai fazer de faculdade, ele vai se transformar, né? Ele vai conseguir tirar o atraso de 10 anos que é de possível, ensino ruim. mas é difícil, possível, mas é difícil. Certo? Ele vai se transformar e vai sair de lá e vai competir lá no mercado de trabalho com aquele cara que estudou a vida inteira em escola particular, que fez a mesma faculdade que ele fez, com muito mais aproveitamento do que ele e tal, e vai conseguir, ou ele vai ter de lidar com isso lá fora do outro lado. A falta de preparo, porque o estudo não é só a faculdade, certo? Não é garantia nenhuma de que ele vai ser bem sucedido na profissão. A educação não é só a faculdade, é a vida inteira de estudo. E como que a gente corrige isso? É lá no ensino básico. Então, mas como? Que tipo de ação? Bom, primeiro, eu acho que a organização do ensino público brasileiro, por exemplo, é feita para não funcionar. Então, essa é a primeira coisa. Que a gente reconhecer. Eu escrevi, tem 2 séries de artigos meus lá na Gazeta sobre isso. Um é o flagelo da educação e o outro é Repensando a Educação, não lembro agora, mas assim, são 2 séries, um de 6 artigos, outro de 4. Que é, primeiro, nós temos que reconhecer que o negócio é feito para não funcionar. É feito para não funcionar. A educação pública brasileira, o sistema de educação pública é feito para não funcionar. Para o sujeito entrar e sair. E quando funciona é uma coisa excepcional. Não, é a pessoa que funciona. Não é o... Não é? Esses dias eu fiquei muito feliz que uma aluna minha, a Pamela, um beijo, viu, se você estiver assistindo a gente. A Pamela foi uma aluna minha, hoje ela está fazendo faculdade, está fazendo Direito. E eu falei que ela vai ser uma excelente advogada, porque o bom advogado não é aquele que sabe as leis, mas é aquele que sabe literatura. Porque um bom advogado é um sujeito que tem retórica, que conhece, que tem a imaginação boa.
E é isso só a literatura dá. E a Pamela foi uma aluna destacada minha no ensino médio, há anos atrás, porque ela gostava de literatura. Então a gente ficava conversando de literatura. Ela estava sempre com um livro. Eu, se eu não me engano, dei livro para ela também e tal. Então ela era uma aluna que gostava. Então, quer dizer, ela era uma aluna destacada. Né? Apesar do ensino. Apesar da escola. Mas ela era. Certo? Mas a grande maioria hoje não é assim. Porque nem a escola consegue despertar isso no sujeito. Então, reconhecer isso é uma coisa. Já seria um passo. Ó, não, o jeito que está é feito para não dar certo. Não dá certo. Você enche a sala com 40 alunos, desses 40, 30 não quer estar ali. 30 não quer estar ali, e desses 30, 10 odeiam estar ali. Vão atrapalhar. Então, às vezes, você não consegue dar aula porque tem 2 caras dentro da sala que não deixam dar aula, por exemplo. Porque eles odeiam estar naquele lugar. Então, eles vão atrapalhar. Esses caras vão atrapalhar. Então, primeiro é reconhecer que não está funcionando. Não funciona. Depois, fazer o quê? Essa reforma seria... Por exemplo, a escola, então, quer dizer, todo o sistema de leis e ECA e Constituição e tal, tirou o poder da escola. Certo? Então, a escola não tem mais ordem moral, digamos assim. Não tem mais, acabou. Que tudo é, não pode, porque é adolescente, porque é criança e tal. Então, você não pode punir mais, por exemplo. Não tem sanção mais. O professor, hoje, quando ele quer dar uma advertência para um aluno, uma suspensão, é tanta coisa que ele tem que fazer que ele desiste. De justificar e... Tem que preencher um troço, você tem que justificar, e não sei o quê. De repente, o pai vai no conselho, tu vai na polícia, você vai ter que responder um processo de não sei o quê. Então, porque hoje também você não tem mais aquele pai e mãe, né? Os nossos pais, né? Como minha mãe falava, se alguém aparecer aqui na porta para falar de você, eu te arrebento. Exatamente. Minha mãe falava, a frase da minha mãe, porque nós temos que ter o que falar e nunca dar o que falar para as pessoas. Eu era pequeno, minha mãe falava isso. Se alguém aparecer aqui na porta falando de você, não importa se você está certo, se você está errado, você vai apanhar. Você vai apanhar. Então, né? Hoje não. Já aconteceu na escola onde eu leciono, de mãe chegar com um aluno que tomou suspensão, um little devil lá da tarde, do ensino fundamental, né? Levou a suspensão, mandou para a mãe assinar e tal. No outro dia a mãe estava com o molequinho lá. Mãe, ele tomou suspensão. Não, mas ele vai entrar. Não, mas ele está suspenso. Não, mas não está mais. Rasga a suspensão. Não está mais. Vai entrar. Por quê? Porque o Bolsa Família está, eu não sei se ainda está, mas estava atrelado à frequência escolar. Se ele faltar, se ele não entrar, ele vai ficar com falta e vai prejudicar o meu Bolsa Família. Então ele vai entrar. Botou o moleque para dentro da escola. E vai que a diretora não deixa. E a autoridade da escola, da professora, da diretora, nada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.